Olá, meu irmão, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo à família Teu Rei. Irmã Jace, vem e deixa Deus te usar. A gente está com fome. Aleluia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nessa noite. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Se você está alegre no Senhor, esse amém pode ser mais empolgante. É um amém assim bem nordestino, bem caloroso. Vou repetir de novo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós nessa noite. Amém? Ah, sim. Assim é bem melhor. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou Jace, esposa do pastor Reginaldo, que hoje não está aqui, está pregando lá em Tutinga, né? Sou mãe da Carol. Muito obrigada, Luiz. Nós somos uma típica família missionária. Eu sou natural da Paraíba, Campina Grande, Terra Boa. O Reginaldo é São Luís, Maranhão. Carol, cearense. Eu e meu esposo estamos há 28 anos de tempo integral no campo missionário. Foi no campo missionário que nos conhecemos, quando nós estávamos na Jocum. E passamos 16 anos ali na Jocum, depois mais 3 anos trabalhando no pastoreio de igrejas ali, Ministério de Plantação de Igrejas ali na região do Ceará. E há 9 anos estamos aqui em Minas, já vai fazer 10 anos. Ainda não recebi a carteirinha de cidadã mineira, porque ainda não sei fazer o pão de queijo mineiro. Aí quando eu fizer, vou receber o título de cidadã mineira. Mas há 5 anos nós ficamos em Nazareno, trabalhando com a missão Eliaquim, igreja Eliaquim, pastoreando ali. Há 4 anos, quase 5 anos, estamos aqui em Lavras. Eu e meu esposo, nós trabalhamos com a missão Encorajar, é uma missão que trabalha no auxílio e na ajuda e também pastoreando alguns pastores aqui da região das Vertentes. Região das Vertentes, quem não conhece, né? Minas é muito grande, essa região compreende municípios ali de Nepomuceno até Santa Bárbara Tugúrio, Capela Nova, aquela região ali. São 3 micro-regiões, que é a micro-região de Lavras, micro-região de São João del Rei e micro-região de Barbacena. E a missão Encorajar é um trabalho que nós fazemos, o próprio nome já diz, de encorajamento, de apoio, né, de incentivo, de ajuda a obreiros e pastores dessa região, de igrejas, principalmente das cidades que ficam em torno dessas cidades maiores que eu citei o nome. E para nós é uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor. Há 4 anos, né, quase 4 anos também a gente congrega aqui com o pastor Flávio, a pastora Sayonara, né? Acho que alguns irmãos estão sentindo falta deles aqui hoje, eles estão em viagem. Algumas famílias também estão viajando hoje, coincidiu de algumas famílias estarem viajando, mas glória a Deus que nós estamos aqui, a presença do Senhor está no nosso meio, né? E com certeza o Senhor vai estar ministrando nossos corações através da sua palavra, como o Luiz já orou aqui por nós. Nós estamos numa série, começamos semana passada, sobre família, né? Famílias alinhadas aos princípios de Deus. Semana passada, pastor Flávio ministrou sobre a família alinhada ao princípio do amor. Ame sua família, né? Nós hoje vamos estar ministrando sobre família alinhada à dignidade e santidade, né? Semana que vem, a pastora Sayonara vai estar ministrando outro, né, princípio, que eu não vou dar spoiler aqui, para vocês virem curiosos. E na outra semana nós vamos dar seguimento com meu esposo, o Regi, que vai também estar falando, né, também sobre família. Então, que bom, né? Nós estarmos dedicando aí esses domingos para estarmos ministrando sobre família, porque família é algo muito importante. E para começarmos, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis, que é muito fácil de achar, né? Porque é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 1, versículo 28.
Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E assim começa a família, né? Então é ali, logo no início da criação, Deus cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, né? E Deus fala para eles que eles iriam ser fecundos, multiplicar sobre a terra. Então é interessante, irmãos, que a família é a primeira instituição criada por Deus, né? Deus cria a família até mesmo antes de instituir a lei e até mesmo, com certeza, bem antes, né, da obra redentora de Cristo. Então, para a gente ver o grau de importância que é a família. E aqui em Gênesis, Deus já vai instituindo essa família, já vai colocando essas responsabilidades nos papéis que cada um vai exercer, né? Não vou falar sobre isso nessa noite, porque vai ser um dos pontos que vai ser tratados nessa série de família. Mas Deus institui ali, né? Depois a gente vai ver, depois o Senhor falando, deixará o homem, né, o pai e a mãe, se unir à sua esposa, se tornarão uma só carne, e aí já se constitui família. Então, família, né, fica muito evidente quanto Deus dá valor à família, quanto Deus preza pela família, quanto Deus preza pela unidade, pela harmonia, pela paz no nosso lar, né? E por isso também fica muito explícito por que o diabo ataca tanto as famílias. Porque é na família que nasce o coração, né? É na família que se formam vínculos afetivos, é na família onde a gente ensina princípios, valores, é na família onde a gente recebe todo o berço, muitas vezes até mesmo de conhecimento acerca de quem é Deus. E uma família estruturada significa que a sociedade ela fica estruturada. Porque hoje nós nos deparamos com uma sociedade muitas vezes desajustada, desestruturada, com tantos problemas que a gente enxerga por aí. Porque muitas vezes a maioria das famílias estão enfrentando isso, a desestruturação, o desajuste no lar. Porque uma família ajustada, alinhada à vontade de Deus, com certeza, né, serão bons profissionais, serão bons estudantes na escola, serão pessoas que serão exemplos lá fora, e a sociedade ela fica estruturada. Aí também a gente vê o porquê que o diabo quer tanto destruir as famílias. Família, né, instituída por Deus, família que nasce no coração de Deus, primeira instituição criada por Deus. E o diabo sempre, desde o início sempre quis distorcer as coisas criadas por Deus, sempre quis ir lá e quebrar os princípios de Deus na vida das pessoas, né? E por isso que o diabo ataca tanto as famílias, porque o próprio Jesus disse que o ladrão ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Então, um dos objetivos do diabo é destruir as famílias, porque destruindo as famílias vai estar também destruindo a sociedade em que vivemos. Mas, querido, é certo que a queda, né, o pecado original, né, destruiu muitas coisas do plano original que Deus tinha para a família. Porque Deus realmente institui homem e mulher, cria homem e mulher perfeitos. E como eu disse, antes mesmo da queda, antes mesmo da instituição da lei, antes mesmo que viesse o plano de salvação, a família foi instituída. E o plano inicial de Deus era uma família perfeita, porque era constituído de homens perfeitos. O que estragou? O pecado. O pecado entra na humanidade e estraga, o homem agora se torna imperfeito e muitas vezes vai trazendo essas imperfeições para dentro do seu lar e para dentro da família. Então o pecado, a queda do homem estragou muito do plano inicial de Deus para a família. Porém, né, a morte de Jesus na cruz nos possibilita nos reconectar com Deus. A morte de Jesus na cruz nos permite sermos salvos. A morte de Jesus na cruz nos permite a gente se reconciliar no nosso relacionamento com Deus como nosso Pai. A morte de Jesus na cruz nos possibilita, então, da gente constituir uma família alinhada com a vontade do Senhor. Então, mesmo que o plano inicial de Deus, vamos dizer assim, tenha sido estragado por causa do pecado, Deus também providencia, através da morte de Jesus, a possibilidade dessa família ser reconstruída, ser reconectada com os planos dele, que estão revelados hoje na sua palavra. Então, hoje nós temos condições, né, de nos reconciliarmos com os propósitos dele para a nossa família,
né? E esses propósitos estão alinhados com a sua palavra e com seus princípios. E hoje nós vamos estar falando de 2 desses princípios, como eu falei no início, que é a dignidade e a santidade. Todos os membros da família têm a responsabilidade de praticar e de fazer seu papel para que a família tenha esses princípios presentes. Tanto o pai como a mãe, né, representada esposa, como os filhos têm essa responsabilidade de trazer a dignidade e a santidade para dentro da sua casa. E nisso eu quero chamar a atenção para quem é filho aqui, né, solteiro ainda, porque muitas vezes em casa filho gosta muito de cobrar, né, dos pais. E às vezes pouco fazem. Porque minha família não é assim como eu queria, meus pais não são do jeito que eu queria. E gosta muito de estar cobrando dos pais. Mas você, quanto filho solteiro dentro de casa, você tem feito o seu papel de trazer santidade e dignidade para dentro do lar? Às vezes a gente acha que o papel e a responsabilidade são dos pais, né? De manter a família ajustada, de manter a família funcionando, de manter a família alinhada aos princípios de Deus. Não, queridos. Você como filho também tem essa responsabilidade. Eu como esposa, meu marido como esposo, nós como pais também temos essa responsabilidade. Então é responsabilidade de cada membro da família trazer para dentro do seu lar os princípios da palavra de Deus, né? Se é cristão, às vezes você é um cristão, né? Você diz assim, não, mas lá em casa só eu sou cristão sozinho. Aí a responsabilidade é maior ainda. Porque se você é filho, né, solteiro, morando dentro de casa, e só você é cristão, você ainda tem que ser mais exemplo ainda para os seus pais. Honrar seus pais, obedecer seus pais no temor do Senhor, como a Bíblia diz. Ser exemplo de cristão dentro do seu lar, para que através das suas atitudes, do seu comportamento cristão, seus pais virem também a conhecer Jesus, a conhecer aquele que transformou a sua vida. Se você, né, é o pai, é o esposo, e só você é cristão dentro da sua casa, a sua responsabilidade de santificar a sua esposa e seus filhos ainda é maior. Você é cristão, você tem essa responsabilidade. Se você é sozinho, ainda maior. Se a esposa é sozinha, o que Pedro fala para as esposas, né? Lá em 1 Pedro 3:1. Que caladas, sem dizer nenhuma palavra, mas através do comportamento. E Pedro, acho que já estava aí usando um pouco de psicologia, porque hoje a psicologia comprova que principalmente nós mulheres temos uma comunicação mais não verbal do que verbal, ou seja, a gente se comunica com expressão corporal, expressão facial, e se é sanguíneo como eu, aí que a gente se comunica mais de forma não verbal do que apenas com palavras. E Pedro diz para as mulheres que são cristãs sozinhas em casa, olha, você vai ganhar seu marido que não é cristão, sem falar nada, apenas com o seu comportamento. Então, o que eu quero trazer já adiante nessa introdução, todos nós, cada membro da família tem a responsabilidade de fazer o seu papel. Às vezes cobramos muito, né? A culpa é do meu marido que não traz santidade para o nosso lar. O lar está nessa confusão, a culpa é dele. O marido pode culpar a esposa. O marido pode dizer, os filhos estão assim desse jeito porque você não educou direito. E ainda tem homens que chegam a dizer assim, teus filhos estão aprontando porque você não educou direito. Teus filhos? Nossos filhos. E os filhos, como eu disse, às vezes ficam naquela de acusação dos pais. Porque meu pai não é assim, porque meu pai não fala direito comigo, porque minha mãe não é do jeito que eu sonhava, e aquela coisa toda. E sempre cobrando um do outro. Quando a gente parar de cobrar um do outro, e cada um pensar o que eu posso fazer dentro do meu lar, para que meu lar esteja ajustado à vontade de Deus, eu tenho certeza que tua família vai prosperar. E será bem-sucedida, e será abençoada, e estará de acordo com a vontade do Senhor. Então, cada um de nós, tudo que eu vou estar ministrando hoje aqui, pense assim, eu sou responsável para colocar isso em prática na minha vida. Não é o meu esposo, não é minha esposa, não é meu filho. Coloco para você, eu sou responsável por isso. Amém? Como eu falei de início, o lar é onde o coração se forma, a família
E por isso mesmo a família deveria ser o nosso bem mais precioso. Se você observa de Gênesis a Apocalipse, Deus dá importância o tempo todo para famílias. Sempre. Sempre Deus dá valor, importância e nos chama a atenção para essa questão familiar. Então nós também, como filhos do Senhor, devemos dar valor à nossa família, devemos valorizar a nossa família. Mas, infelizmente, numa escala cada vez maior, a gente vê que muitas pessoas elas não estão dando o devido valor e importância à sua família. Muitas vezes tem tempo para tudo, mas nunca tem tempo para estar com a esposa, nunca tem tempo para estar com os filhos, nunca tem tempo para estar com o esposo. E sempre diz, é o trabalho, é isso, é os compromissos. Mas uma coisa que eu aprendi, eu sei que alguns aqui já ouviram esse princípio, para aquilo que consideramos importante, a gente sempre tem tempo para isso. Não é verdade? Sua família foi importante para você, você vai conseguir dar tempo para a sua família. Então, muitas vezes, as famílias estão sendo o quê? Negligenciadas. Por quê? Porque eu como filha, eu como mãe, eu como esposa, eu como esposo, muitas vezes tenho negligenciado a minha família. Quantos preferem muitas vezes estar fora de casa do que dentro de casa? Quantos muitas vezes ama quando o patrão diz assim, vamos fazer uma horinha extra? Por quê? Porque eu vou demorar a chegar em casa. Quantos, muitas vezes, quanto filhos, preferem estar conversando com os colegas na rua, as saidinhas que gostam de ter, só para não estar dentro de casa. Quando o lar deveria ser algo prioritário para você. Quanto o lar deveria ser mais valorizado por cada um de nós. E muitas vezes, em escala cada vez maior na nossa sociedade, a gente está vendo as pessoas negligenciarem suas famílias e seu lar. Porém, queridos, Deus conferiu para a família uma importância e um valor grande. E Ele quer que nós também que a gente venha dar também esse valor e essa importância para a nossa família. E Deus conferiu para a família viver de forma digna, com dignidade e santidade. Mas o que é dignidade? Segundo o dicionário, dignidade significa honra, valor e nobreza. E o que isso tem a ver com a família no princípio da dignidade? A dignidade para a família deve ser o quê? Experimentar o valor do lar, valorizando cada membro da família, respeitando e honrando uns aos outros dentro de casa. É o esposo valorizar, honrar sua esposa. É os filhos valorizarem os seus pais, os pais valorizarem os filhos honrarem seus pais, os pais honrarem seus filhos, a esposa honrar o marido honrar a esposa. E muitas vezes nós não só honramos com palavras, queridos, são com atitudes, são com gestos, desde às vezes a forma como a gente acolhe quando eles chegam em casa. Quando o teu filho chega em casa, como você acolhe ele quando ele chega da escola, da faculdade ou do trabalho? Como você o trata quando ele chega? Ele se sente bem recebido dentro de casa? O esposo, quando chega em casa, como que a esposa o trata? Já vai chegando com aquela chuva de problema, dizendo, tu não sabe o que aconteceu. O marido já chega ali cansado do trabalho, bota o pé dentro de casa e a esposa já vai vir com... Ou o contrário, às vezes, Às vezes a esposa está chegando do trabalho, o esposo chegou antes e a esposa põe o pé na casa e ele diz, eu já não aguento mais esse menino, eu não aguento mais esse cachorro, eu já não aguento mais isso. Então, a forma quando a gente chega em casa, a forma como a gente é acolhido, já traz o quê? Paz quando a gente chega. Chegou, filho. Os sanguíneos vão fazer assim, Os filhos vão fazer, chegou, filhinho. E por aí vai. Mas nós, extrovertidos, vamos dizer, chegou. Que coisa boa que chegou em casa. Isso já faz toda uma diferença. Queridos, às vezes a gente trata melhor os de fora do que os de dentro de casa. Às vezes a gente consegue honrar melhor os de fora do que os de dentro de casa. É aniversário da mãe. É aniversário da esposa, é aniversário de um dos filhos. Se fosse aniversário do Breno, não.
Eu não vou dar qualquer coisa para o Breno, até mesmo porque o Breno, né, é uma pessoa muito especial, aquela coisa toda. Vou dar um presentão para o Breno. Agora, para minha esposa, às vezes nem presente eu dou no aniversário dela. Para o meu esposo, nem um presentinho eu dou para o aniversário dele, nem um chocolatezinho, coitado, tadinho. Né? Para os filhos, eu não faço nenhum esforço para fazer uma festinha, às vezes não tem dinheiro. Gente, eu sou a prova viva de que a gente não precisa de dinheiro para comemorar aniversário de ninguém, viu? É criatividade. Criatividade. Então, muitas vezes a gente, para os de fora, a gente consegue honrar, trata bem e servir também. A gente é muito bom de servir os de fora. Pode ligar 11 horas da noite, vem aqui tirar um gambá aqui de casa, essa pessoa sai 3 horas da manhã e vai tirar o gambá. Mas se o gambá for dentro de casa, o marido vai fazer o quê? Procrastinar. Né? Às vezes o marido está precisando de uma coisa, mas se a amiga liga, amiga, estou precisando de tal coisa, vou agora servir minha amiga. E o marido já está há um tempo precisando daquilo e a gente faz o quê? Procrastina, porque os de casa entendem. Não. A primeira honra deve ser para os de dentro da nossa casa. Antes de eu honrar a Jéssica, antes de eu honrar a Lucimar, eu tenho que honrar a Carol e o Regi. Antes de eu honrar a Ju e o Carmelo, eu tenho que honrar o Regi e a Carol. Antes de eu dar valores a Luísa e a Ingrid, a Isaías e a Dani, eu tenho que valorizar, honrar os da minha casa. Respeito. Quantas vezes a gente é tão cordial, tão gentil, tão meigo com os de fora, mas com os de casa é só dando patada. Sai daqui, menino, tá atrapalhando. Cala a boca, mulher, que eu tô assistindo aqui o futebol, não tô conseguindo entender nada. Com essa mulher falando alto. Mas com os de fora, né? Se fosse eu na sua casa, ia dizer, Jace, querida, eu gosto tanto de que você conversa, dá para você baixar o tom de voz só um pouquinho, ou então nem ia dizer nada, ia me deixar falando alto, porque eu falo alto mesmo. Ia me deixar falando alto porque não ia querer me magoar. Mas magoar a esposa pode? Magoar os filhos pode? Então, muitas vezes a gente trata tão bem os de fora, quando os de casa a gente quer tratar de qualquer forma. Não, queridos! A palavra do Senhor nos ensina. Deus, Ele nos dá uma importância e um valor, e Ele quer que a gente passe esse valor, essa importância, e respeito, e honra, e dignidade. Tratar os de casa de forma digna. Tratar os de casa de forma digna. Quantas vezes nos aconselhamentos, tanto com casais, eu e meu esposo escutando isso, tanto do marido ou da esposa, quantas vezes eu fazendo com mulheres, eu já escutei tanto, gente, vocês não têm noção. Dizer assim, eu queria que ele me tratasse como ele trata os amigos lá fora. Eu queria que ele me respeitasse como ele respeita as pessoas lá fora. Eu queria que os meus pais me tratassem como eles tratam meus amigos quando vêm aqui em casa. Às vezes ficam até com ciúme dos amigos, porque quando os amigos vêm para casa, os pais tratam os amigos do filho muito bem, mas ao próprio filho não trata, né? Então, vamos resgatar a honra, o princípio da honra e da dignidade dentro da nossa casa. E o segundo princípio é a santidade. E o que é santidade? Segundo o dicionário, é a pureza do coração e do propósito, ou seja, as intenções. Eu tenho que ser santo não só com o meu coração, a pureza, mas às vezes até com as intenções do coração. Aquilo que eu intento fazer, eu desejo fazer, aquilo que está mais no meu íntimo, ligado com o meu íntimo, é a santidade. E no contexto cristão, bíblico, santidade significa separação do pecado. Lembra que é o pecado que muitas vezes estraga as nossas vidas, que estraga a família? Santidade no lar quer dizer que eu vou tentar proporcionar que meu lar esteja cada vez mais separado do pecado, separado daquilo que não agrada a Deus. Cada um fazendo sua parte. Filhos, pais, esposo e esposa. Buscando uma vida de santidade pessoal e trazendo essa santidade para dentro do lar. 1 Pedro 5,6, a palavra do Senhor diz o quê? Sede santos como eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. O objetivo de Deus, porque nós somos filhos amados do Senhor, é para que a gente se pareça com Ele cada vez mais.
No último discípulo que eu gravei, né, junto com o Carmelo, pastor Flavinho, nós falamos sobre santificação, sobre santidade. Nós falamos muito sobre essas questões aqui, né? Então, viver em santidade é a gente entender que o nosso Pai, que o nosso Deus, ele é santo, como o Márcio falou hoje na escola dominical, faz parte da essência dele ser santo. E quando a gente compreende isso, a gente sente o desejo de ser parecido com ele. Né? Muitas vezes, quando a gente é criancinha, a gente sempre quer ser parecido com o pai e com a mãe. Né? A menina começa a vestir as roupas da mãe, ficar se olhando no espelho. O menino começa a fazer algumas coisas parecidas com o pai, porque quer ser parecido com o pai. Quando a gente, né, se converte, entrega a nossa vida ao Senhor, Ele nos adota como filhos. E Ele é o nosso Pai perfeito e maravilhoso. Então, para sermos, né, agradáveis ao Senhor, parecidos com o Senhor, Ele é santo. Ele diz assim como eu sou santo, você também deve ser santo em toda a vossa maneira de viver. E isso significa ser santo em todos os lugares e em todo o tempo, incluindo dentro do lar. Porque é muito fácil a gente ser santo aqui na igreja, não é não? É muito fácil. Tem uma piada que diz, né, que um irmão, um crente, morreu, né? E estava o corpo dele sendo velado na igreja e a família dele estava na primeira bancada e a igreja lotou. Né? E foi dada oportunidade para quem quisesse vir falar alguma coisa, fazer alguma homenagem para ele, né? Para o corpo que estava ali, ou fazer alguma lembrança acerca dele. Aí diz que cada pessoa levantava e dizia: nossa, mas o irmão fulano era uma bênção. Outro dizia: esse irmão me ajudou tanto. Esse irmão era tão santo, eu aprendi tanto a palavra de Deus com ele. Outro chegava e dizia assim: esse irmão era um irmão de oração, tantas vezes pedi oração para ele, ele orou e o Senhor respondeu. Outro dizia assim: das vezes que eu estava em necessidades, ele foi me visitar. Aí a esposa que estava assim, né? Ela catucou o filho assim, disse assim: meu filho, vai olhar se é teu pai mesmo que está naquele caixão, porque esse homem que estão falando dele ali na frente, eu não conheço. Não. Por quê? Ele era tudo isso fora de casa, mas dentro de casa não era um cristão autêntico. Não tinha uma vida de santidade. É muito fácil a gente ser santo na igreja com todo mundo aqui. É muito fácil. Quantas pessoas, né, estão aqui adorando e louvando ao Senhor, mas basta entrar dentro do carro e lá dentro do carro já começa a xingar o filho. Lá dentro do carro, às vezes, começa a falar alguma coisa que magoa a esposa ou vice-versa. Então, a santidade, ela deve nos acompanhar em todo lugar. Ser santo na igreja é fácil. E ser santo na faculdade? E ser santo lá na escola? E ser santo lá onde você trabalha? E ser santo lá na academia? E ser santo lá nas saidinhas com os amigos, nas lanchonetes e restaurantes? Não é você pegar uma máscara para cada uma dessas situações, não. A máscara de ser santo na faculdade. A máscara de quando eu sou estudante. A máscara de quando eu sou filho dentro de casa, ou esposo ou esposa, ou mãe ou filho, pai. A máscara de quando eu vou para a igreja. A máscara de quando eu vou para o trabalho. Não! Nós somos um só. Cristão, santo, em todo lugar. Em qualquer lugar onde a gente for. É ser santo em todos os ambientes em que nós estivermos. Com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser e sermos santos dentro da nossa casa. Sermos santos e ter atitude de santidade para com o pai, os pais para com os filhos, o esposo para com a esposa e vice-versa. E aí dentro disso eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 22. Paulo vai nos mostrar aqui algumas atitudes de santidade de uma pessoa que já é regenerada em Cristo, que já é nova criatura em Cristo. E esses princípios aqui nós devemos colocar em prática dentro da nossa casa. A primeira coisa dentro da nossa casa para depois ser colocado fora de casa.
Efésios capítulo 4, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E o que? Vos revistais agora do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Uma vez que eu entreguei a minha vida a Cristo, nós nos tornamos o que? Nova criatura. Paulo nos fala em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, inclusive dentro de casa, dentro do lar. Então, o velho homem, a velha mulher não é mais para existir. Aqueles velhos hábitos que a gente tinha, a forma da gente tratar uns aos outros dentro de casa, não faz mais parte da nossa vida. Como cristãos, nós devemos viver agora aquilo que uma nova criatura é. As coisas novas do Evangelho. A palavra de Deus, ela vai nos transformando e nos moldando. O Senhor vai nos moldando através do Espírito Santo para que a gente se torne cada vez mais semelhantes a Cristo. E aí a gente vê aqui no versículo 25, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Quantas vezes a mentira dentro de casa? E a mentira, irmãos, venham para a escola bíblica dominical, está uma bênção. Hoje nós falamos sobre isso, é porque Breno, ele é meu João Batista, das pregações. Toda vez que eu vou pregar, ele sempre prega antes de mim e sempre fala alguma coisa das coisas que eu vou pregar. Hoje de manhã, nós falamos muito, Eram os 2 mandamentos, o 9º e o 10º, nós falamos sobre a mentira e sobre a inveja. Foi muito bom. Os meninos aqui, tudo tão práticos aqui, todo mundo poderia vir aqui e falar sobre a mentira e sobre a inveja. E nós falamos nesse ponto aqui, não devemos mentir. A mentira quebra, muitas vezes, dentro da nossa casa, sabe o quê? A confiança, que é um princípio tão fundamental para os relacionamentos. Às vezes você, como filho, mente tanto para os seus pais perdem a confiança em você. Às vezes você está falando a verdade e eles não conseguem mais acreditar. Mesma coisa, o marido que muitas vezes mente para a esposa, quebra a confiança. A esposa que mente para o marido, quebra a confiança. Os pais que mentem para os filhos, quebra a confiança. Eles passam a não confiar mais nos filhos. E a gente tem uma historinha, a gente que é pai, a gente já falou hoje de manhã aqui, a história das mentirinhas bobas para que a gente conta para as crianças, A criança está chorando na rua, não, papai não vai comprar hoje essa boneca, mas depois eu compro para vocês, e não compra. Só para a criança parar de chorar. Isso é mentira, você está fazendo promessa que você não vai cumprir. Isso é tão grave, porque eu trabalhei numa creche com crianças e eu vi quantas crianças, tristes com isso. Meu pai disse que ia fazer isso, prometeu isso, minha mãe prometeu isso, e não faz. Um dia uma mãe dessa creche chegou para mim, ela cristã, e ela disse assim, eita, o menino dela na época tinha 9 anos, ela falou assim, eita, agora eu recebi uma lição, viu, do meu filho. Aí ela dizendo que falou umas coisas para ele, que ele estava mentindo, e ela brigando lá, xingando ele. Porque mentira não é pecado, aquela coisa toda. Ele disse, mas a senhora não mente? Eu minto, A senhora disse que ia comprar um videogame para mim, não comprou. A senhora disse que ia comprar tal coisa para mim, não comprou. E ela disse que ficou sem palavras. Por quê? Porque isso são promessas não cumpridas. E a criança
perde a confiança em você e vai crescendo como adolescente, vai crescendo como jovem e não consegue confiar nos pais. Porque desde cedo teve essas mentirinhas bobas, que não existe mentirinha nem mentirona, mas que a gente acha que pode mentir para a criança. Ah, mamãe vai na rua, volta já. Às vezes sai pela cozinha para a criança não ficar chorando. E isso tudo a gente vai trazendo, né? Às vezes mentira. E o pior, que isso a gente está trazendo, ensinamento de formação de caráter distorcido na criança, porque ela vai aprendendo a mentir também. Aí a gente tem, né? A gente tem as primas, os primos, os parentes, os irmãos gêmeos da mentira, né? Que são a falsidade, o engano, as meias verdades. Não, eu não minto, só não contei a história toda, né? As omissões e as coisinhas escondidas. Senha de celular escondido. Por que o marido tem que esconder a senha do celular da esposa? Por que a esposa tem que esconder a senha do celular para o marido? Será que meu marido não pode saber o que eu faço ali no celular? Por que, queridos? Vamos pensar comigo. Se eu estou escondendo algo, é porque aquilo não é bom. É porque eu estou fazendo alguma coisa de errado. Tem jovens que estão aprendendo, buscando aplicativos para poder usar no celular de uma forma que os pais não descubram o que é que eles estão acessando no seu celular. Então, se dá todo o trabalho. Se está fazendo isso, é porque provavelmente o que está acessando no celular são coisas pecaminosas e erradas. Aquilo que eu faço de certo, eu faço questão que todo mundo saiba. Então, meu esposo, por exemplo, ele tem mais senhas minhas do que às vezes eu mesmo tenho. Às vezes eu vou perguntar para ele, amor, que senha é mesmo a minha de tal coisa? Lá em casa ele pode pegar meu celular toda hora. Ele não vai olhar as conversas de que eu faço aconselhamento, porque ele sabe que muitas vezes a pessoa ali está desabafando suas coisas. Ele não vai, isso aí é privacidade. Porque uma coisa que a gente tem que deixar muito claro é o que é privacidade e o que é o que eu estou fazendo escondido, que minha esposa e meu marido não podem ver, que meus pais não podem saber. Isso é amiga da mentira, viu? Irmã, prima, está lá tudo na família da mentira, certo? As mentirinhas de proteção. Não, eu falei essa mentira que era para me proteger, para eu não apanhar, para não ser disciplinado, para o meu esposo não sofrer, para minha esposa não sofrer. Olha aí. A mentira, como os ditados populares falam, tem perna curta. E quando essa pessoa descobre, é muito pior, porque vai quebrar a confiança. Princípio fundamental, gente. Relacionamento conjugal, relacionamento familiar é poder confiar. E a quebra de promessas também. Às vezes você promete coisas à sua esposa, você sabe que não vai cumprir, ou vice-versa, ou prometer para os filhos, ou os filhos prometer para o pai. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E nisso que eu estava falando, né, nós precisamos entender, né, hoje foi falado de manhã bastante sobre isso. Quem é o pai da mentira? O diabo. Jesus é muito claro quanto a isso. Ele diz que o diabo é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala de algo que lhe é próprio. Então, quando nós mentimos, nós estamos agradando a quem? Ao diabo ou a Deus? Enquanto isso, nosso Deus, Jesus, ele é a própria verdade. Ele diz para nós andarmos na verdade. Filhos, andem na verdade com seus pais. Pais, andem na verdade com seus filhos. Esposa, ande na verdade com seu esposo, e esposa, ande na verdade com sua esposa. Isso é andar na luz, que é outro princípio muito importante para cultivar os relacionamentos, andar na luz. Eu não sei se alguns conhecem aqui uma ferramenta da psicologia muito boa, que nós usamos também muito nos aconselhamentos, é a janela de Johari. Foi criada por 2 psicólogos, Joseph e Harrison. Aí pegou o Jo de Joseph, de Harrison e formou Hari. Então, janela de Johari. Essa janela de Johari é para você imaginar a sua vida. Então, tenta aí imaginar a sua vida como uma janela com 4 vitrôs. Um desses vitrôs é a área aberta da sua vida. É aquilo que eu conheço e vocês conhecem sobre mim. É aquilo que eu permito que os outros vejam acerca de mim. Existe a janela cega.
eu não vejo, mas os outros veem em mim. É muito comum, né, eu chegar para a Deise e dizer assim: Deise, talvez você não esteja enxergando essa área da sua vida, mas você está com um comportamento errado. E ela diz: eu não tinha percebido isso. E aí ela vai se consertar e tentar mudar em relação a isso. De uma forma assim, bem para vocês entenderem, aquela brincadeira que criança gosta de fazer nas escolas e adolescente, que coloca um papelzinho atrás da pessoa e a pessoa anda a escola todinha com aquele papelzinho atrás sem saber que está, e todo mundo está vendo. Então a área cega é aquilo que eu não vejo, não enxergo em mim, mas os outros enxergam. O outro vitrô é a área escondida, que é essa área que a gente fica escondendo as coisas. E dizem, né, de uma forma muito clara, que é aí que é um porão onde a gente esconde os ratos, porque é aí onde a gente esconde os pecados. A área escondida. Só eu sei, eu não permito que ninguém saiba. É aquilo que eu faço escondido de todo mundo, mas que é errado, porque eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou fazendo de errado. Só que tem uma pessoa que sabe, que é Deus. E a outra área é a área desconhecida. Nem eu sei, nem vocês sabem a meu respeito, só Deus sabe. E é essa área que o Espírito Santo traz à tona, muitas vezes, para a gente consertar. Às vezes, numa pregação, numa ministração, numa palestra, o Senhor vai movendo ali nosso coração e nos mostrando: olha, você está errando nessa parte. Então, o objetivo, né, dessa ferramenta que a gente usa nos aconselhamentos é motivar os nossos aconselhandos a que essa janela aberta ela fique o mais escancarado possível. Que o vitrô da janela aberta seja o mais escancarado, porque essa janela aberta é a luz. É quando a gente traz para a luz. E nós, como cristãos, nós devemos andar na luz. Não é para a gente andar na janela escondida. Não é para a gente andar na janela desconhecida, na janela cega. É para a gente andar na verdade, que é Cristo, que é a luz. Então, é para cada dia a gente buscar de Deus, dessa janela escondida, diminuir mais e mais, a gente trazer à tona nossos erros diante de Deus para serem consertados. A janela cega, a gente aproveitar o feedback que os outros nos dão, daquilo que nós estamos errando, para a gente também consertar. A janela desconhecida, a gente pedir para Deus assim: Senhor, me mostra onde eu estou errando para eu poder me consertar. E a janela aberta ficar escancarada, ser a maior janela da nossa vida. Amém? Então, queridos, quando nós andamos na mentira, nós estamos muitas vezes com essa janela escondida, bem escancarada. Precisamos andar o quê? Na verdade e na luz. Então, dentro de casa, sempre fale a verdade. Ande em verdade com os membros da família. Versículo 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quantas vezes nós, como pais, iramos nossos filhos? Quantas vezes os filhos nos iram? Quantas vezes o marido no ira, provoca nossa ira e nós, esposos, provocamos a ira do marido? Acontece. Nós não somos perfeitos, queridos. Não existe família perfeita. Por quê? Porque família é constituída por pessoas. Não existe mulher perfeita, homem perfeito, esposa perfeita, esposo perfeito, filho perfeito. Não existe. Ah, mas eu sempre vejo tanta perfeição nos meus vizinhos. Grama do vizinho sempre é mais verde, né? Vai lá ficar um mês com eles. Nós não somos perfeitos. Agora, como cristãos, nós estamos num processo de quê? De aperfeiçoamento, onde a gente não se conforma com os nossos erros, mas a gente tenta mudar. E dentro disso, nós precisamos entender que muitas vezes a gente vai se irar, mas o que é que a Bíblia está dizendo? Irai-vos, é normal. Agora, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, ou seja, não permaneça na ira, não haja na ira, não queira resolver o conflito com seu filho, com sua esposa na ira, porque quando a gente vai resolver qualquer conflito familiar, dentro de casa com ira, sabe o que é que vai acontecer? Primeiro, a gente vai começar a atacar um ao outro. A culpa é tua. Ah, não, mas a culpa é sua. E fica, a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua. E o problema lá olhando para a gente e dizendo: ei, vocês estão nem me vendo. Né? O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que acalmar, a ira passar, e no momento de paz a gente vai sentar para resolver o conflito. Aí a gente vai identificar o problema e juntos vamos procurar estratégias de como que atacar o problema e não ficar atacando um ao outro. Ah,
nosso filho não vem para a igreja porque a culpa é sua. Nosso filho está afastado do Senhor porque a culpa foi sua, porque você fez isso e aquilo. Isso não vai resolver. O que resolve agora, nós como pais cristãos, vamos nos ajoelhar, vamos orar, vamos clamar pela vida do nosso filho. E que forma do nosso comportamento, nossas atitudes, nós podemos ajudar nosso filho a voltar a se reconectar com o Senhor. Vê como é diferente. Às vezes, quando a gente age na ira, a gente só aumenta a situação. E quando a gente resolve falar na ira, muitas vezes nossas palavras vão sair iradas. E vai acontecer o quê? Vai machucar mais ainda. Quantas pessoas já não disseram, eu preferia ter levado uma surra do que ter ouvido as palavras que eu ouvi do meu pai, da minha mãe, do meu marido ou da minha esposa? Porque palavras faladas na hora errada, palavras malditas, né? Malditas, mal colocadas e colocadas na hora errada, machuca, fere. Então a palavra do Senhor diz, irai-vos e não pequeis. Conserta, acalma. Depois que tudo estiver calmo, esfria a cabeça e vai tentar consertar. 27. Nem deis lugar ao diabo. Nós sabemos que nós travamos como cristãos uma luta no reino espiritual. Muitas vezes nossa família, como eu disse lá na introdução, é atacada pelo diabo. E a gente precisa vigiar para a gente saber que aquilo que está acontecendo dentro de casa, se é culpa minha humana, ou se muitas vezes é o diabo se levantando para atacar a nossa família. E aí a gente vai se levantar numa postura de guerra. Eu aprendi algo assim que foi muito revelador para mim esse ano. Tem um escritor, esqueci o nome dele aqui, não era para ter esquecido. É um escritor de vários livros sobre família. Ele pregou na Consciência Cristã, que é um evento que tem anualmente lá em Campina Grande, reúne mais de 10 mil pessoas por ano, e vários teólogos pregam lá, é pregação de manhã, de tarde, de noite, é uma bênção. E ele, por vários anos, já pregou lá, e esse ano ele pregando, e ele prega muito sobre família. E ele falou desse contexto de Efésios 6, né, que vem falando sobre a família, aquela coisa toda, e depois vocês veem o quê? No versículo 10 em diante, cadê o povo dos fortalecei-vos no Senhor? Vai saber. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí vem o quê? Para a gente colocar a armadura de Deus. Ele diz, você já percebeu que a gente prega sempre separado, mas é um contexto só, vem falando de família. Aí depois Paulo chega e diz assim, agora fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque só no Senhor podemos ter força para cuidar da nossa família. É em Deus que a gente busca essa força. E aí a armadura que a gente tem que colocar é porque muitas vezes o diabo vai querer atacar a nossa família. A gente precisa daquela armadura. Capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito que é a palavra, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. É no contexto da família. Isso é maravilhoso, porque muitas vezes a gente prega separado mesmo, como se fosse uma outra situação, mas Paulo vem descrevendo ali junto com a família. Então, precisamos, dentro de casa, como cristãos, entender que muitas vezes o que passa dentro de casa é ataque do diabo, e a gente precisa vigiar isso, e aí a gente lutar com as armas certas. Versículo 28. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Está ensinando o quê? Nós sermos bons trabalhadores, sermos bons profissionais. E isso a gente passar como legado para os nossos filhos. Então, se nós vamos trabalhar, e às vezes você diz assim, graças a Deus eu nunca roubei. Mas às vezes a gente pensa que roubo é só meio pé, lá com a arma, aquela coisa toda. E às vezes você está lá no seu lugar de trabalho, e você pega alguma coisa de lá do trabalho e leva para a sua casa, porque você está precisando em casa. Ninguém vai perceber isso aqui não. Isso é roubo também. Se você é dono de comércio, né? Às vezes um produto, mesmo você já tirando todos os impostos que você tem que tirar, mesmo já tirando toda aquela parte que você tem que tirar, mesmo assim o produto você conseguiria vender muito bem a R$20, você vende a R$150. Isso é roubo, meu irmão. Então, a gente precisa ensinar nossos filhos a sermos o quê? Honestos, íntegros, trabalhadores, não sermos ociosos e nem preguiçosos. E a gente passa esse legado para os nossos filhos e eles vão aprender também isso. E quando nós, pais, percebemos que os nossos filhos não estão agindo dessa forma, a gente vai lá com aquela palavra de conselho e dá conselho para eles. Então, a gente vai trabalhar com honestidade. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Eita, e o que é palavra torpe, irmã? Segundo o dicionário, desprezível, vil, indigno, que possui caráter indecoroso e imoral. Segundo o sentido bíblico, linguajar indecoroso, lascivo e pecaminoso. E aqui se encaixa muito bem, vamos começar aí pelos palavrões. Como cristão, nós não devemos falar palavrões, querido. Isso é do velho homem, a nova criatura, não. E aí muitas vezes está o pai ali irado e começa a xingar o filho cheio de palavrão. Blá, 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 blá. Os filhos muitas vezes, né? Às vezes dentro de casa você nunca falou palavrão, mas ele vai para a rua, ele vai para a escola, ele vai e aprende, chega dentro de casa falando palavrão para os pais. Eu me choco. Crianças de 7, 8 anos enfrentando os pais, falando palavrão com os pais, gritando com os pais. No meu tempo, a estratégia psicológica que minha mãe usava, Dona Chinela, resolvia isso, né, Mateus? Mateus está ali. Resolvia, não resolvia? Gente, pensa né? Como é que fala? Na ferramenta psicológica maravilhosa que os nossos pais usavam, a varinha da correção. E no meu caso era Dona Chinela ou então Dona Couro, que era o cinturão do meu pai, né? Mas me botava nos eixos mesmo. E hoje eu vejo criança enfrentando os pais. Pais não permitam isso. É para isso que a Bíblia diz que os pais devem disciplinar seus filhos. É bíblico a disciplina, a correção. É bíblico. E muitas vezes, quantas crianças eu já vi falando palavrão com os pais? Minha mãe morreu aos 75 anos, eu nunca falei um palavrão com minha mãe. Ai de mim se eu falasse, eu já apanhava por muito menos. Né? Carol sabe, ela velhinha, eu morria de medo ainda, eu obedecia. Eu tinha temor, minha mãe. Eu sei que mesmo acamada em estado terminal, se eu fizesse alguma coisa, ela levantava, cheia de dor, e ia me tacar o que eu precisasse. Disciplina e correção, é bíblico. E aí, isso é uma outra aula, outra pregação, mas é uma disciplina em amor, então tem toda uma forma de disciplinar os filhos, né? As mulheres que vieram aqui aprenderam muito com a Dani também naquele dia, eu tenho certeza disso, né? No Imersão de Mulheres. Mas, queridos, palavrões não devem ser usados dentro de casa. Palavras torpes também, com duplo sentido, com cunho de coisas indecorosas, imorais, pornográficas, isso não deve fazer parte da nossa boca. E aqui eu quero colocar uma terceira coisa ainda, os rótulos. A gente costuma colocar rótulos nos filhos. Seu burro, tu nunca vai ser ninguém na vida, tu não presta. Tu foi um erro para a minha vida, porque engravidou sem planejamento. Se não fosse por tua causa, hoje eu estaria formada, eu tive que abandonar tudo por causa de você. Esses são rótulos que machucam tanto e a pessoa cresce com aquilo. Um dia, o Dr. Bruce Thompson, que é escritor do livro Paredes do Meu Coração, e que criou o Ministério de Aconselhamento dentro da Jocum, a escola e a grade da Universidade das Nações, toda do aconselhamento foi criada por ele. Ele falou que atendeu um paciente já jovem, tinha acabado de sair da prisão, e estava lá no consultório dele, e ele fazendo todas aquelas perguntas, aquela coisa toda, né, do psicólogo, aquela coisa toda. E aí ele descobriu que aquele rapaz tinha um QI altíssimo. E ele disse, meu filho, com esse QI que você tem, você poderia ter ido para a universidade, hoje você ser formado. Ele disse, doutor, eu escutei a vida toda do meu pai, desde criança à minha adolescência, que eu era um burro, que eu só ia dar para ser marginal, que eu só ia dar para ser um delinquente, que eu não ia ser ninguém na vida. E eu acreditei nisso, e quando eu cheguei na adolescência, eu fui ser exatamente o que ele disse. Me tornei marginal, me tornei bandido, e por isso eu fui preso. Mas eu quero agora uma vida diferente. Então você vê, porque o pai rotulou. Sabe um rótulo que a gente gosta muito de falar para os filhos da gente? Você é muito desobediente. Isso é rótulo. Você é muito desobediente. Se for lá no Nordeste, vai dizer, esse menino vai escutar muito isso. Isso é rótulo.
E os filhos não colocam rótulos no pai, não colocam. Aquele meu pai é um tirano. Aquela minha mãe é uma controladora. Isso magoa também seus pais. Rótulos. Uma coisa que eu aprendi com a pastora Thalita Pereira, lá da Igreja do Amor em Recife, né? É uma nordestina arretada também. Ela disse, ao invés de você dizer para o seu filho, colocando rótulo, você é um desobediente, você diga assim, você está com um comportamento de desobediência. Como cristão que você é, isso não lhe condiz. Você não está chamando ele de desobediente, ele vai acreditar que ele é desobediente. Você não conseguiu arrumar essa cama, você não presta para fazer nada. Hoje você deixou a cama um pouco, com um lençol um pouco amassado, você pode esticar mais, né? Em vez de dizer para o seu pai que ele é um tirano, pai, hoje você está agindo como um tirano, com um comportamento tirano, mas você não é um tirano. Muda, isso muda. Filho acha que pai é para receber tudo quanto é pancada e que está tudo bem. Não, pai se magoa, pai se fere, mãe se fere. Cuidado também com suas palavras com os seus pais. Cuidado com as suas palavras com sua esposa. Aí o que Paulo vai dizendo aqui na parte B do 29? E se, né, ele falando, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente aqui for boa para edificação. Suas palavras têm que edificar seus filhos, sua esposa, seu esposo. E agora eu te pergunto, e me pergunto também, nossas palavras estão edificando o nosso lar? Nossas palavras edificam nossos filhos? Nossas palavras estão edificando a minha esposa, o meu esposo? Ou estão destruindo eles? Ou estão sendo palavras nocivas? O que está saindo da nossa boca? Palavras de edificação ou palavras nocivas e destruidoras? E as críticas destrutivas? O marido faz, e a esposa só critica tudo que ele faz. A esposa faz, e ele só critica o que ela faz. Nunca sai uma palavra de elogio, de afirmação. Nós, mulheres, somos nutridas a serem melhores esposas quando nós recebemos palavras de afirmação. Hashtag fica a dica. Carol disse que está ultrapassado, mas tá bom. Ela disse, mãe, já está ultrapassado esse negócio. Olha lá, deve estar mesmo, porque ela já riu. Esse negócio de hashtag fica a dica já está ultrapassado, mas 5.1 eu estou ultrapassada mesmo. Mas todo mundo entendeu, né? Hashtag fica a dica, né? Então nós, e os homens também, porque é um engano, as mulheres acham que homens não gostam de ser elogiados. Não é um engano, meninos? É um engano, o homem gosta também de ser elogiado, o homem gosta de palavras de afirmação, filhos gostam de ser elogiados. Esse mesmo doutor Bruce, ele dá uma dica grande para nós pais, ele diz, só elogie seus filhos quando eles não estiverem fazendo nada. Estão lá sentados brincando, chegue lá e elogie, porque eles vão entender que você ama ele, não pelo que ele faz, não pelas medalhas que recebe no futebol, mas simplesmente pelo que ele é. Aí, tão bom o pai falar para o filho, eu te amo, você é importante para mim. Como é bom a esposa escutar isso do marido, como é importante o esposo escutar isso da esposa. Aí tem homem que diz assim, não, mas no dia que eu casei, eu disse para ela que eu a amo. No dia que eu mudar de ideia, eu aviso. Não preciso ficar falando o tempo todo, não. Que isso? Tem que falar o tempo todo, sim. Como é bom você acordar de manhã e olhar para sua esposa, né? E dizer, te amo. Obrigada por você ser quem você é. Não só diga também, obrigada pelo almoço, obrigada. É bom agradecer pelo que ela faz, mas só diga assim, te amo pelo que você é. Ela vai entender que você a ama, não pelo que ela faz, mas pelo que ela é. A cada ano que for passando, torne isso melhor dentro do seu casamento. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera e ira. Vamos ficar até aqui. Longe de vós toda amargura, cólera e ira. E o que é que vai trazer aqui de remédio para isso? Perdão. Perdão é um princípio básico no relacionamento familiar. Por quê? Somos falhos. Às vezes eu vou magoar o Regi, às vezes o Regi vai me magoar, às vezes eu vou magoar a Carol, às vezes a Carol vai me magoar.
Mas quando eu me arrependo do que fiz e chego para Ele, peço perdão e Ele me perdoa, aquilo morre. A conta fica cancelada. Né? Quantas vezes os filhos erram com seus pais e depois não voltam para pedir perdão? Quantas vezes a gente erra com os filhos e depois não volta para pedir perdão? Todas as vezes que você machucar, seja com comportamento ou com palavras, volte e peça perdão para o seu filho, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe. É o perdão que vai ajudar você a vencer toda ira, toda cólera e toda amargura. Sabe o que é o coração amargurado? É um coração que acumula mágoas. Sabe um saco de lixo que você vai colocando lixo, vai colocando lixo, vai colocando lixo, e ele vai ficando bem grande? Uma pessoa amargurada, ela está carregando um lixo sobre a sua vida, um lixo emocional, que só o perdão vai limpar. Enquanto isso, a pessoa às vezes fica querendo, não, mas é família, 2, 3 dias a gente já está rindo um para o outro, a gente arquiva na gaveta. Vai arquivando. Tempo não cura. O que cura é perdão. Sabe o que é que o tempo faz? Você vai arquivando. Meu pai me magoou, eu arquivei. Eu magoei meu pai, arquivei. Minha mãe me magoou, arquivei. Minha esposa me magoou, arquivei. Meu esposo me magoou, arquivei. Vai arquivando, arquivando. A gaveta só vai se encher. Um dia ela vai estourar. Isso é amargura. Mágoas, ressentimento que você vai acumulando. Tempo não cura. Arquivar, esconder na gaveta não cura. O que cura é perdão. É você perdoar seus pais pelo que eles fizeram de errado. É os pais perdoarem os filhos pelo que eles fizeram de errado. Quantas vezes eu já escutei pai, mãe e filho dizer, para mim, meu pai não existe mais. Para a partir de hoje, meu filho não é mais meu filho. Mata a pessoa dentro do coração, comete homicídio emocional, mata a pessoa dentro do coração e mata mesmo, fica indiferente àquela pessoa, morando dentro da mesma casa sem dar uma palavra. É o perdão que cura. E aí ele vem né, longe toda amargura, cólera e longe toda gritaria. Pior coisa dentro de casa é aquela gritaria, aquela confusão, aquelas contendas. Pai gritando com filho, filho gritando com pai, mãe gritando. Não, gente. E aí se aplica muito Provérbios 15:1. A palavra branda aplaca o furor. Teu esposo está nervoso, vá com a palavra branda, porque se você for com uma palavra também irada, a ira é um vulcão que vai estourar. Agora, né? Se a Lene vem para mim toda irada, né, esbravejando, que a gente sabe que nem a cara dela, né, fazer essas coisas, aquela cara de mansa. Mas digamos que ela venha e eu vou bem mansinha, com calma, aquilo vai aplacar o furor dela. É o provérbio popular que saiu, né, daqui do provérbio da palavra de Deus, que diz, quando 2 não querem, um não briga. Aliás, quando um não quer, os 2 não brigam. Então, se você está vendo que sua mãe está estressada, em vez de você ficar com raiva da sua mãe, já procurou se colocar no lugar dela e dizer, mãe, o que é que eu posso fazer para te aliviar? Para acalmar teu estresse. Aí o filho entra para dentro do quarto, ainda bate a porta, você vai provocar mais ainda a ira da mãe ou do pai. Verdade ou não é? Então, queridos, nós temos que aprender a não viver em gritarias. A conversa, o diálogo é a melhor coisa no tempo da calma, que foi o que a gente viu lá em cima sobre a ira. E aí, para encerrar o versículo 32, Paulo está dizendo, olha, longe de você tudo isso, porque isso fazia parte da velha criatura que você é, como nova criatura, olha só o seu proceder, versículo 32. Ande e sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Ser benigno é pensar no bem. Eu vou pensar no bem do meu esposo, no bem da minha esposa, no bem dos meus filhos, no bem dos meus pais. Tem filhos que só quer receber dos pais, mas não querem também pensar no bem de seus pais. Às vezes, até quando começa a trabalhar, às vezes não quer honrar mais os pais, não honra os pais, já pensa em sair de casa, aquela coisa toda. Agora, teu pai investiu, tua mãe investiu tanto na sua vida, e não é que a gente faz isso para receber troca e retorno, mas quando você começa a trabalhar, comece a honrar seus pais também com o seu dinheirinho. Abençoe a vida deles também, de forma que você possa abençoar e honrar seus pais também agora com o fruto do seu trabalho.
né? Então, ser benigno é você pensar e planejar fazer o bem para os da sua casa. Compassivo é você ter compaixão, se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, se colocar no lugar deles. Por que será que meu pai está dessa forma? Às vezes é muito estresse no trabalho. Você já pensou em um momento desse que vê seus pais ali agoniados, a gente fala agoniado lá no Nordeste, atribuladozinho, aperreado. Você já pensou em orar pela vida deles, ir lá para o seu quarto e começar a orar por eles? Senhor, não sei o que eles estão passando, mas se eles estão estressados dessa forma, alguma coisa está incomodando e eu oro pela vida deles. Né? Então, queridos, ao invés de a gente viver com todas essas coisas, vamos lembrar, temos que fazer nossa parte no lar, para que o nosso lar seja um lugar de paz, de amor, né? Que seja um lugar de dignidade, onde haja respeito, honra, né? E seja um lugar também onde a gente possa viver aquilo que a gente prega num nível de santidade, né? Infelizmente, às vezes existe uma discrepância entre o que a gente fala e o que a gente pratica. Porque muitas vezes nós falamos para os nossos filhos, eu amo minha família, eu amo meus filhos, eu amo minha esposa. A gente fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas se você, né, você pode até dizer que ama seus pais, seus filhos, seu esposo, sua esposa, mas se você trata eles com desrespeito, com críticas, com rejeições, essa pessoa não vai se sentir amada. Em um dos seus livros, né, a David Tides, ela escreve uma frase que diz assim: as pessoas não se lembrarão do que você disse, mas como você as fez se sentir. Às vezes até a tua motivação não foi magoar, mas ela se sentiu magoada, ela se sentiu ferida, ela se sentiu mal. Então temos que ter muito cuidado com as nossas ações dentro de casa, nosso comportamento dentro de casa, nossas palavras dentro de casa, né? Lembremos, né, que a nossa família, ela é um dueto de quê? Dignidade e santidade. E cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte para que haja dentro do nosso lar essa santidade e essa dignidade, a paz, vínculos afetivos, onde cada um possa se sentir realmente amado, né? E aí fica a pergunta final para a gente encerrar nessa noite. Como tem sido o nosso lar? Tem sido um lugar de refúgio, de paz, de harmonia, de alegria, ou um campo de concentração de guerra, de contendas e confusões? Vamos ficar em pé e vamos orar? E eu gostaria que agora você orasse por você. Tem pessoas que oram muito, né, e dizem assim: Senhor, restaura meu lar, restaura meu casamento, restaura minha família. Deus não restaura famílias, Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. Então, se você for uma pessoa restaurada em Deus, você como esposa vai ser guardiã da paz em seu lar. Você vai ser uma guardiã da santidade e dignidade do seu lar. Se você é um marido restaurado por Deus, você vai ser um guardião da paz, do amor, da dignidade e da santidade. Se você é um filho restaurado por Deus, você vai ser um guardião dentro do seu lar, da paz, do amor, da dignidade e da santidade. Então, sua oração nessa noite, que a gente tem uma mania de dizer: Deus, transforma meu marido, Senhor, transforma meu filho, Senhor, transforma minha mulher. Ei, peça para o Senhor transformar você, porque com as suas atitudes transformadas e restauradas dentro do seu lar, você pode também ganhar os outros membros da família, para que se comportem também como cristãos verdadeiros dentro de casa. Então, quero te desafiar nessa noite a orar, dizendo: Deus, me restaura, me renova, muda o que eu preciso mudar como mãe, como esposa, muda o que eu preciso mudar como marido, como pai, muda o que eu preciso mudar como filho, como filha, restaura a minha vida como membro da minha casa, como membro do meu lar, para que o meu lar seja um lar onde haja esses princípios do Senhor, para que minha família seja alinhada com o Senhor, para que minha vida estando alinhada com o Senhor, a minha casa também esteja. Ora, querido, faz tua oração individual nesse momento.
Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada porque o Senhor nos exorta, porque o Senhor nos ama. Pai, mas eu entendo que sozinhos a gente não consegue, Senhor, estarmos alinhados à vontade do Senhor. Nós precisamos de Ti. E eu oro para que, em nome de Jesus, nós possamos, Deus, como membros em nossa família, fazermos o nosso papel, para que a nossa família seja uma família saudável, para que haja vínculos de amor, Senhor, dentro da nossa casa, para que dentro da nossa casa possa reinar, Senhor, a dignidade, a santidade, a paz, o amor, os vínculos realmente, Senhor, que nos unem e harmoniam com o outro dentro de casa. Nos ensina, nós como mães, como esposas, fazermos o nosso papel de filhas do Senhor, para que sejamos santas dentro da nossa casa, para que possamos tratar os outros membros da família com dignidade. Senhor, e assim também oro por cada esposo, por cada pai que está aqui presente, que também sejam transformados pelo Senhor, moldados pelo Senhor, para que em nome de Jesus possam também praticar a dignidade e santidade dentro do seu lar. Oro por cada jovem que está aqui, por cada filho, Deus, representado aqui, para que também nessa noite possa sair daqui desejoso de fazer o seu papel, para que sua casa não seja um campo de concentração de guerra, mas que seja um lugar de refúgio, de refrigério, onde a paz reina, onde a santidade reina, onde o nome do Senhor seja glorificado. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe para sermos famílias centradas no Senhor. O Breno pode se aproximar. Que o Senhor nos ajude para que realmente nossa família venha glorificar o nome de Deus. Amém. Irmãos, palavra abençoada, série abençoada. Não perca o próximo capítulo. A nossa oração é que famílias sejam mudadas durante essa série pela palavra do Senhor. Quem sabe que a sua seja uma delas. Amém? Vamos encerrar? Estenda suas mãos, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um de vocês. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, aplauda o Senhor. Estamos encerrados.